Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo vídeo do segundo dia. Hoje o tema é a pré-existência de Cristo. Hoje vamos entender a importância de conhecer ou saber que Jesus, ele sempre existiu. Ele sempre esteve na eternidade e ele encarnou aqui na Terra, né? Muitos pensam que a vida de Jesus começou quando Maria concebeu Jesus, mas não. Jesus já existia antes disso e as Escrituras comprovam. E vamos passar por alguns versículos para que a gente entenda melhor o que as Escrituras falam sobre Jesus, né? E a importância de entendermos isso. João 1, no versículo 1, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Em algumas traduções, se você verificar na sua Bíblia, vai estar verbo, né? Mas verbo e palavra são as mesmas coisas. Eu particularmente gosto mais do verbo também, né? Mas enfim, vamos continuar. Ah, e qual é o sentido disso? Aqui fala, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, né? E um dia me fizeram essa pergunta, um pastor, especificamente o pastor da minha igreja, e ele me pediu para me explicar, né, o porquê que o que significa isso? Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Aqui está relatando então que Deus, se não existisse Jesus nessa equação, Deus não conseguiria fazer nada do que foi feito? E sim, porque conseguimos entender isso? Em Apocalipse 13:8 diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Jesus, ele não apenas. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram e saíram do Éden, foram expulsos do Éden. Aí não foi ali que Deus criou um plano B, né? Não, o plano A sempre existiu e Deus já sabia de todas as coisas. Então Jesus, antes da fundação do mundo, ele já tinha morrido, ele já tinha se entregado já. Então, com isso, conseguimos compreender o que João fala, que nada do que foi feito teria sido feito sem Jesus. Em Provérbios 8:22 também diz o seguinte: o Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Aqui está falando de Jesus também. Aqui está, não é um atributo da sabedoria, né? Como cita e como alguns explicam também. Aqui está falando do próprio Jesus, não apenas um atributo, mas a pessoa, Jesus em sua pessoa, em sabedoria, né? Então, esse versículo de Provérbios 8:22, eu peço para que você examine ele. Faz parte de João 1 também. Aqui é mais uma forma de você ver que as escrituras, elas são uma harmonia entre elas. O que no Antigo Testamento fala, o Novo cita novamente, ou concorda, ou conclui ali, ou ela lembra o Antigo Testamento. Sempre você vai ler o Novo Testamento e vai lembrar do Antigo, ou você vai ler o Antigo e vai lembrar do Novo também, né? Por isso que não podemos excluir nenhum e nem outro, certo? Em João 17 também diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra,
finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui é mais uma prova que a pré-existência de Jesus houve sim, que Jesus existia antes da fundação do mundo, que Jesus, aqui é mais uma prova que Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele, de fato, ele é o Filho de Deus e não apenas um profeta, como algumas seitas pregam, né? E Colossenses 1,17, ele prova aquilo que João 1 diz também. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Para você analisar o poder de Jesus, o que ele reina sobre todas as coisas. Ele decidiu vir em humildade, né? Ele não decidiu vir em glória, porque se ele viesse em glória, talvez ele até nos mataria, né? Porque ninguém nunca viu a glória de Deus. E porque por esse corpo em totalmente pó, por conta do pecado, não, por conta da nossa natureza, não temos essa capacidade de olhar para a glória de Deus. Ficaríamos cegos ou até a glória de Deus até nos mataria, como a Deus cita para Moisés, né? E há algumas aparições de Jesus no Antigo Testamento, que isso se chama teofania. O que seria teofania? Teofania é manifestações de Deus. E seria uma visão, podemos dizer assim. Por exemplo, isso aconteceu com Jacó, Josué e aos 3 jovens na fornalha. A teofania, ela tem uma lei, uma regra, em que sempre que aparece, sempre que a teofania é executada naquele momento, é feita naquele momento, é sempre a segunda pessoa da Trindade que aparece. Por exemplo, Jesus é muito citado como anjo de Jeová, né, no Antigo Testamento. E sempre quem aparece é Jesus, né, onde ocorrem essas teofanias, correto? Com Jacó, quando Jacó lutou com o anjo, era o próprio Jesus ali. Quando apareceu para Josué, era o próprio Jesus ali. E aos 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, também o quarto que apareceu ali, o quarto anjo, era Jesus Cristo. Esses são alguns exemplos para provar dentro das Escrituras em que Jesus, ele sempre existiu e sempre reinou e sempre irá reinar. Jesus, ele domina sobre todas as coisas. Então, nesse tempo que você está em dúvidas de algo, ou se seu coração está aflito, até em relação à pandemia, ao Covid, se você tem medo da sua família ou da sua própria vida mesmo, se você tem receio dessa doença, entenda hoje que Jesus, ele reina sobre todas as coisas. Então você pode entregar a sua vida. Ele é um Deus que é digno de confiança, como falamos no primeiro dia, né? No primeiro vídeo, que se Jesus era digno de nossa confiança ou não. E durante esses 36 dias, vamos analisar que Jesus é digno de confiança totalmente. Ok? Muito obrigado. O nosso próximo tema vai ser a encarnação de Cristo, o nosso terceiro dia. Ok? Obrigado.